Amigos internautas, sejam bem-vindos ao Planeta Integral. Hoje vamos falar aqui sobre o codinome, o amigo do meu pai. É um furo de reportagem fantástico da revista Cruzoé. Diz o seguinte, a revista: em esclarecimentos que fez a Polícia Federal na terça-feira, dia 9, Marcelo Odebrecht, ex-presidente da construtora Odebrecht e hoje diretor da Operação Lava Jato, revela a quem pertence os codinomes que aparecem em planilhas de propinas e mensagens investigadas. Um deles é o codinome amigo do meu pai. Nós sabemos que o meu pai é o Emílio Odebrecht, pai do Marcelo Odebrecht. O codinome amigo do meu pai já tinha sido definido antes pela Operação Lava Jato e pertence ao ex-presidente da República, o atual presidiário Lula da Silva. Segundo publica o portal da revista Cruzoé, nesta quinta-feira, ontem, portanto, Marcelo escreveu no documento que mandou ao comando das investigações da Operação Lava Jato que o codinome amigo do meu pai é de ninguém mais, ninguém menos que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. O nome de Dias Toffoli aparece em tratativas de executivo da Odebrecht, quando ele era ainda advogado-geral da União, em 2007. No governo Lula, portanto. Uma das negociatas com a Advocacia Geral da União teria sido para a Odebrecht vencer a licitação para construir e operar a usina hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia. Dias Toffoli atuava nas ações na justiça sobre o leilão. A Operação Lava Jato quer que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, avalie se é o caso de abrir investigação contra o presidente do STF. Dias Toffoli não respondeu a questionamentos feitos pela revista Cruzoé. Marcelo Odebrecht voltou a envolver Lula em denúncias e agora cita a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, a Madame, na planilha, que atuava como ministra da Casa Civil. A Madame Passadina. Muito bem. É um furo de reportagem fantástico, pois a informação é gravíssima, né? E, obviamente, tem que ser investigada porque se trata nada mais, nada menos do que o presidente de um poder, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Marcelo Odebrecht, com certeza, não está fazendo uma acusação leviana, porque Marcelo Odebrecht, ele é um arquivista minucioso, né? Toda a delação premiada dele, que foi homologada, revelou isso, né? O quanto ele era cuidadoso no trato dessas questões do departamento de propinas. Essa só é a pontinha do iceberg. Com certeza deve vir muito mais. Na verdade, o Marcelo Odebrecht também está numa posição muito delicada, porque como a delação premiada dele foi homologada pela justiça, então ele não pode nem mentir, né, nem omitir qualquer informação. Então, no momento em que os procuradores da Operação Lava Jato encontraram aquela informação, aquele e-mail antigo, né, de 2007, perguntaram para o Marcelo
quem se tratava, quem é o amigo do meu pai. E ele é uma pergunta objetiva e ele teve que responder de forma objetiva. Até o momento, digamos assim, não haviam aparecido provas cabais, né, a respeito de envolvimentos de membros do Poder Judiciário na Operação Lava Jato. O que causava muita estranheza, porque no Poder Legislativo e no Poder Executivo, vários grandes políticos, né, tinham sido vários agentes públicos, né, inclusive o presidente da República, o Temer, o Lula, né, presidentes da Câmara de Deputados, o Eduardo Cunha, tinham sido envolvidos na Operação Lava Jato, pessoas poderosas. Mas do Poder Judiciário, ninguém. Então, o que os repórteres e os próprios políticos se perguntavam, assim, mas será que o Poder Judiciário é formado só por vestais? Será que, né, não há nenhum ministro ou juiz envolvido, né, em nenhuma das situações constrangedoras, né, da Operação Lava Jato? E um outro detalhe que se dizia desde o tempo da Operação do Mensalão era também de que o Poder Judiciário funciona como uma espécie de poder moderador. Só o Poder Judiciário tem o direito de errar, porque ele é a última palavra a respeito de qualquer assunto. Então, a partir do momento que o Poder Judiciário começa a prender e soltar, né, qualquer autoridade, inclusive mexendo com autoridades do alto poder executivo e do alto poder legislativo, né, como o caso do ministro Gilmar Mendes, né, a conclusão que se chegava é que eles tinham que ter uma vida pessoal, os membros do poder, do STF principalmente, muito ilibada, né, muito idôneos, muito honestos, porque senão a casa, obviamente, iria desmoronar. A partir do momento que um determinado poder começa a agir sobre os demais, sobre membros dos demais poderes, a tendência é que haja também uma contraofensiva contra o poder judiciário. E é justamente isso que está ocorrendo no momento. Um outro detalhe interessante é que os jornalistas e políticos, e principalmente advogados especialistas em delação, costumavam dizer o seguinte: olha, porque o que acontece? Normalmente, antes da delação, quando o réu está sendo defendido na justiça por um advogado, a estratégia é uma. Quando o réu vê que a sua situação está muito difícil e que vale a pena ele fazer uma delação, então ele contrata um advogado especialista em delação premiada para conduzir a partir dali aquele processo. E normalmente o advogado, quando se deparava com denúncias em relação a membros do Poder Judiciário ou membros do Ministério Público, ele já alertava: epa, esse anexo aqui não vai prosperar, vai trancar a tua delação, porque normalmente quando um determinado anexo da delação envolve membros do Poder Judiciário ou do Ministério Público, essa delação não anda. Então, aquele réu decidia retirar do processo, né, aquele anexo, para que a delação dele andasse, porque é isso que ele queria, afinal de contas. Então, realmente, é um furo de reportagem fantástico. Com certeza, o codinome do envolvido, né, é só a ponta do iceberg. Deve vir muito mais, e a Procuradora-Geral da República fica numa situação extremamente constrangedora, né? Ainda mais ela que está terminando o mandato agora em setembro, deverá ter que abrir de forma possivelmente sigilosa
uma investigação a respeito do presidente do Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar os próximos passos. Por hoje era isso.